Boa noite oficial para 46 e para 47. Vamos dar início hoje a mais uma aula da disciplina de ações básicas. Como combinado, fiquei de passar para vocês hoje o cronograma da disciplina, certo? Então, vou apresentar ele aqui para vocês e vou encaminhar também no grupo assim que a aula acabar. Vou encaminhar nos dois grupos. Vamos lá para as datas importantes. A nossa parte teórica vai acabar no dia 13/8. Então, até o dia 16/8, eu tenho que terminar todos os trabalhos e a parte teórica que ficar pendente, tá? Então, a partir do dia 16, eu já vou começar as aulas práticas lá no laboratório, que é o período em que o pessoal que está fazendo português termina de pagar essa matéria. A nossa prova, que é a nossa N2, né? Até o dia 8/9, eu tenho que entregar as notas de todo mundo. Vou passar para vocês a data da prova. A segunda chamada vai ser realizada no dia 8/9. Caso alguém tenha ficado doente, não tenha conseguido entregar a prova no tempo hábil, solicita na secretaria a segunda chamada. A secretaria vai autorizar e vai me encaminhar esse protocolo de segunda chamada. No dia 8/9, eu encaminho a prova de segunda chamada apenas para as pessoas que solicitarem. No dia 9/9 é o nosso último dia da disciplina e é o dia que eu tenho que entregar absolutamente tudo na secretaria. Então, vai ser também o exame final, tá bem? Então, essas são as datas mais importantes que vocês terão acesso. Com relação à nossa avaliação, 3 pontos de parte teórica e 7 pontos de prova. Exercícios de fixação valerá 1 ponto, né? Passei um para vocês, na sexta-feira eu vou passar o segundo. As aulas práticas vão valer 2 pontos. Muita atenção em relação às aulas práticas, ok? Quem perder a aula prática só vai ser possível repor mediante apresentação de atestado. Se você perder o seu dia de ir, infelizmente, apenas com atestado médico eu vou remarcar. Nós temos pouco tempo e temos muitos alunos, né? E esse é um problema que a gente já vem enfrentando aí há muito tempo. Os grupos, eu consegui colocar 15 pessoas por grupo, tá? Totalizaram aí 7 grupos. Então, a gente vai ter 2 aulas práticas. E eu gostaria de pedir para que vocês chegassem no horário, para a gente terminar a aula dentro do prazo esperado. Serão 3 horas de aula. Começará às 18h45 e vai terminar às 21h45. Muita atenção no cronograma. Eu dividi os grupos de vocês por ordem alfabética. Quem quiser trocar de grupo, pode trocar. Eu não me oponho, mas eu não vou alterar o cronograma, tá? É uma forma que eu encontrei de me organizar. Separei todo mundo por ordem alfabética. Quem quiser trocar, tá liberado. Só no dia da aula me avisa. Eu sou do grupo tal, vim pro grupo tal. Por mim, sem problema nenhum. Só que aqui no cronograma, né, eu não tenho como saber quem mora com quem mora perto de quem vem de carona com... Aí fica difícil para mim, porque não é só colocar um aluno, são vários. Então, eu tiro um do grupo, aí tenho que lembrar do outro que vai para outro grupo e todo mundo tem que estar junto e ninguém quer se separar e lá vai a confusão. Então, vocês trocando entre vocês é mais vantajoso para cada um de vocês, porque escolhem os dias que querem vir. Dia 2 começou a matéria, né? Nossa parte teórica. E essa parte teórica vai até o dia 13, que é quando eu vou encaminhar a segunda atividade avaliativa. No dia 16, eu já vou encontrar com vocês no laboratório. Dia 16, o grupo 1 vai para o laboratório. Dia 17, o grupo 2. Dia 18, o grupo 3. Dia 19, o grupo 4. Dia 20, o grupo 5. Aí tem sábado e domingo. Dia 23, o grupo 6 vai para o laboratório. Dia 24, o grupo 7. Nós vamos encerrar a primeira aula prática. Na primeira aula prática, eu vou precisar que vocês levem o material para verificação dos sinais vitais. Qual é esse material? Termômetro, relógio de pulso ou cronômetro do celular, dá para a gente marcar. Esfigmomanômetro e estetoscópio. Quem ainda não comprou, pode pegar emprestado para o colega, porque todo dia só vai um quantitativo de alunos para o laboratório. Então, dá tempo de vocês aí emprestarem o material entre vocês, né? Porque algumas pessoas ainda não tiveram tempo para comprar o material. Então, vocês revezam que vai dar tudo certo. Um pega emprestado do outro.
No dia 25, a gente vai iniciar a segunda aula prática. Na segunda aula prática, a gente vai trabalhar higiene do paciente. Então, vou falar para vocês de banho no leito, cuidados pós-morte e tipos de cama, né, que a gente já viu lá naquela aula. No dia 25, vai o grupo 1. No dia 26, o grupo 2. No dia 27, o grupo 3. No dia 30, né, porque tem o intervalo do sábado e domingo, vai o dia 4. Grupo 4, desculpa. No dia 31, vai o grupo 5. No dia 1º, o grupo 6. No dia 2, a gente encerra as aulas práticas. No dia 3, eu vou estar encaminhando a avaliação. E dia 3 é uma sexta-feira, então vai facilitar muito a vida de vocês, porque vai ter o feriado, vai ter o final de semana para estar fazendo a prova. Vai me devolver a prova no dia 6. Por favor, não me encaminha no final de semana. Encaminha a prova no dia 6, que é o dia que eu tenho para corrigir. E aí eu entrego as notas para vocês no dia 8, tá? Até o dia 8 eu tenho prazo para estar entregando todas as notas finais de vocês, e a pessoa que ficou para a segunda chamada também tem o prazo de fazer a segunda chamada. No dia 9 eu encaminho a recuperação e a gente faz o encerramento com as pessoas que ficaram de recuperação. Ok? Esse é o nosso cronograma. Vou encaminhar para vocês assim que acabar a aula. Alguém tem alguma dúvida em relação ao cronograma? Não, eu só queria perguntar em questão assim, quando esses outros grupos estiverem se apresentando, a gente não vai ter aula. Não tem No meu encontro na caso, se não é meu plataforma. grupo. Tá? Essa dúvida. Aí a gente vai se encontrar 2 vezes, né? Vai dar aí aproximadamente 1 vez por semana de encontro pra gente. Aí a roupinha branca vocês já sabem, né? Professora, me explica esse aparelho aí, porque eu sei que é aquele que a gente põe assim no ouvido. E esse o é o outro? esteto. O outro é o de verificar a pressão arterial. Aquele que a gente aperta no braço. Eu tenho mas digital. Não pode. Eu tenho que comprar o outro. Tem que comprar o analógico. Tá. E o outro material é o quê? É aquele negócio que a gente põe no dedo? Não, o oxímetro de pulso você não é obrigado a comprar, não. Mas se você tiver, eu ensino você a usar. Eu tenho um e eu posso levar para aula prática para mostrar para vocês como é que usa. Tá bom. Tá? Mas não é obrigatório comprar, não. Faz parte do material de bolso. O oxímetro de quê? De pulso? É aquele da saturação? Exato. Eu tenho um também. Tá, não é obrigatório, tá? Quem não tiver como comprar agora, não precisa se preocupar com isso, porque não é obrigatório. Esse estetoscópio é esse do ouvido, né? O esteto é o do ouvido. Já vem juntinho. Quando a gente vai comprar o esfigmo, ele vem junto. Professora, esse esteto tem na Lab Norte? Tem sim. A senhora pode mandar uma listinha, professora, no grupo? Posso. Vou ter que preparar, mas eu mando sim. Porque geralmente esse material eles falam no dia da matrícula, né? Que a roupa e o material. O kit acadêmico. Professora, o cronômetrozinho, eu esqueci o nome, ele pode ser digital ou tem que ser aquele... O termômetro pode ser digital. Isso. Pode. Pode? Pode. A gente nem encontra mais do outro para comprar, não. Eu só tenho o termômetro, o resto eu vou ter que comprar tudo. Bem-vinda ao grupo. Oi, Suzana. Professora, esses equipamentos tem que comprar até o dia da aula prática, é isso? Ou você pode pegar emprestado com alguém, né? E aí deixar para comprar quando for para estágio. Mais ou menos quando é que vai ser? Aula prática? Começa dia 16. Você é da 46 ou da 47? 47. Você é da 47. Então, as aulas da 47 vão começar dia 19, que é o primeiro grupo da 47. É o grupo 4. Como o seu nome é com D, né? Isso. Você tá no grupo 4, que é dia 19 ou é dia 20. Dia 16, grupo 1, 17, grupo 2, 18, grupo 3. Dia 19, grupo 4. A tua aula começa dia 19. A senhora vai mandar a relação? Vou mandar a relação de alunos dos grupos. É isso? Sim. Tá, mando sim. Mando hoje ainda. Assim que acabar a aula. Professora? Oi.
Sobre a matéria de português, eu pensei, quando eu fui matricular, que todo mundo estava iniciando juntos. Eu não sabia que eu não tinha feito alguma matéria e eu nem me toquei. Eu não fiz português, não. E agora eu acho que isso vai me prejudicar, né, na formatura. Suzana, na verdade não. Você vai ter que ficar de olho quando outra turma começar. E eles sempre postam, né? Fica postando nas redes sociais. E aí você vai fazer um requerimento solicitando, porque geralmente a primeira matéria é português quando começa um curso. Mas aí eu te aconselho a ir logo lá na secretaria e fazer o requerimento. Verifica quais são as matérias que você não tem. Aí você faz um requerimento já solicitando. Aí quando tiver uma turma nova, eles vão te ligar para ver se dá tempo de você fazer. Tá bom, então, professora. Obrigada. Nada. Posso começar a aula? Tudo certo em relação ao cronograma? Sim. Tá. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a alimentação do nosso paciente, principalmente a alimentação dos nossos pacientes graves, né? A alimentação, ela é atribuição de enfermagem, apesar de algumas pessoas da enfermagem esquecerem deste detalhe. A prescrição da dieta, ela é uma atribuição do nutricionista, não é uma atribuição médica. Geralmente o médico prescreve dieta, mas está errado. Quem tem que prescrever dieta é o profissional nutricionista que trabalha dentro da unidade. O médico só pode prescrever dieta quando a dieta é 0. E aí ele explica para quê. Geralmente ele coloca a dieta 0 quando o paciente está se preparando para uma cirurgia ou para algum exame. No geral, quem prescreve a alimentação do paciente, ou seja, a dieta, é o profissional nutricionista. Agora, se essa dieta for parenteral, que é uma dieta pela veia, lembra do acesso enteral, né? Medicação por via enteral, medicação por via parenteral. Enteral é tudo que envolve o sistema gastrointestinal. Parenteral é tudo que passa ao lado, ou seja, não precisa da via gastrointestinal para ser absorvida pelo nosso organismo. Então, a dieta parenteral é uma dieta que eu vou administrar na veia do paciente. E, geralmente, um médico faz um acesso específico para a dieta parenteral. A dieta parenteral, ela é projetada por um profissional farmacêutico. Ele elabora ela com tudo que o paciente precisa. Digamos que o paciente está precisando de sódio, potássio, glicose, magneto, manganês, deixa eu ver, todos os elementos da tabela periódica. Aí ele vai montar uma receita e vai fazer essa dieta como se fosse um soro enriquecido. E aí nós vamos administrar por via parenteral no paciente. O paciente que está se alimentando por via parenteral não tem alimentação por via enteral, ou seja, pela boca. Tá? Então ele se mantém nutrido pela nutrição parenteral. Agora, esse paciente não vai sentir fome? Vai, porque a fome é um estímulo visual. Então, quando ele vê a dieta passando, aquele cheirinho de comida subindo, é óbvio que ele vai ter a sensação de estar com fome, mas ele não pode comer. Tá? E geralmente são pacientes que estão ali com algum distúrbio gastrointestinal. Aí os médicos alteram a alimentação e colocam essa alimentação por via parenteral. Então, vamos lá. Terapia nutricional, ela é compreendida por ações que visam a nossa recuperação e a nossa manutenção nutricional, né? No caso do indivíduo, por meio de uma nutrição enteral, parenteral ou via oral. Na nutrição enteral, a gente pode administrar uma sonda nasogástrica, orogástrica, jejunostomia. Então, são 3 formas que a gente tem de oferecer a alimentação para o paciente, fora a alimentação que a gente já conhece, que é ingerir os alimentos por via oral. Tem paciente que vai conseguir mastigar e deglutir, e tem paciente que vai necessitar de um dispositivo. Esse dispositivo geralmente é uma sonda. E essa sonda pode ser gastrostomia ou jejunostomia. Lembra do termo tomia? É um orifício. Gastrostomia é um orifício que leva essa sonda para o estômago. Jejunostomia é um orifício que leva essa sonda para o intestino.
Quando a gente fala de sondagem, né, nasoenteral... Repete, professora, a senhora pode repetir? Posso, bora lá. A alimentação, né, ela pode ser por via oral, jejunostomia, gastrostomia ou sonda nasogástrica ou sonda orogástrica. Isso quando eu falo de nutrição enteral. Né? Tomia é a terminação de uma palavra quando eu quero falar que existe algum orifício para levar a determinada situação para o paciente. Quando eu falo de gastrostomia, eu estou falando que foi feito um orifício que leva essa sonda até o estômago do paciente. Ela está acoplada no estômago. Então, o paciente vai passar por todo o processo digestivo. Vou administrar a alimentação, vai cair no estômago, vai passar pelo suco gástrico, depois vai receber a ação do suco pancreático e vai passar para o intestino em forma de base. Quando eu falo em jejunostomia, jejum é a primeira porção do intestino delgado. Então, esse orifício foi feito direto no jejum. Então, a pessoa já passa aí uma situação, ela já passa uma etapa da alimentação. Vai cair direto o alimento dentro do jejum. E a partir dali vai ser absorvido pelo meu intestino, jogado na corrente sanguínea. O que não servir, segue o fluxo para o intestino grosso e vai ser eliminado em forma de fezes. E o que for necessário para o meu organismo vai ser absorvido pela parede do intestino delgado e vai ser encaminhado para a minha corrente sanguínea para eu poder utilizar esses nutrientes que vêm através da nossa alimentação. Então, eu tenho alguns pacientes que, ao contrário do que a gente imagina, ele não vai receber alimentação por via oral. Ou porque ele não tem um estímulo da deglutição, ou porque esse paciente está sedado, né? Paciente que está entubado. Como é que a gente vai tirar ele do tubo para ele almoçar? Tira ele do tubo para ele lanchar. Então, toda vez que a gente pensa num paciente sedado, num paciente hipoativo, a gente já tem que pensar também qual é o mecanismo que nós vamos utilizar para manter esse paciente nutrido. Porque a nutrição é um fator que determina o processo de cura frente a uma patologia, né? Geralmente, quando o paciente está internado, ele está no tratamento medicamentoso, mas se ele não receber uma nutrição enteral ou parenteral adequada, ele não tem parâmetros para se reestabelecer frente à ação daquela patologia. Então, a alimentação, ela também mantém o nosso paciente estável e as chances no processo de cura são acrescidas em até 70%. E é por isso que a dieta ela é tão importante. Então, na nutrição enteral, nós podemos falar de uma sonda que vai ser passada pelo nariz. Eu chamo ela de nasogástrica. Então, ela começa no nariz e termina no estômago. Estou falando de naso, estou falando de gástrico. Ela entra no nariz e vai até o estômago. E quando eu falo de sonda nasoenteral, eu estou falando que a sonda entrou pelo nariz e parou no intestino. Quando eu passo a sonda nasogástrica, ela serve tanto para alimentar o paciente, como ela serve para esvaziar aquilo que eu quero eliminar. Digamos que o nosso paciente ele deu entrada na unidade por tentativa de homicídio. Então, ele tomou muitos medicamentos na intenção de ter ali uma toxicidade e evoluir a óbito. E ele não teve sucesso e foi parar no hospital. Como é que eu vou tirar todos esses comprimidos do organismo do meu paciente? Vou passar uma sonda no nariz dele e a ponta dessa sonda vai ficar no estômago. Eu vou fazer uma lavagem gástrica e pelo tubo que eu estou ingerindo a lavagem, o paciente vai me devolver todos os comprimidos ou a maioria deles que ainda não foi absorvido, né? E assim eu tenho chances de salvar esse paciente. A mesma coisa quando o paciente está com desconforto gástrico e eu quero eliminar sem um reflexo do vômito, então a gente deixa a sonda aberta para verificar qual é a solução que esse estômago está eliminando. Então, na sonda nasogástrica, tanto é para colocar alimento, quanto é para esvaziar. Agora, quando eu falo de sonda nasoenteral, ela só tem uma finalidade: nutrir o meu paciente. Tá? Quem vai passar essa sonda? Profissional e enfermeiro.
Profissional técnico de enfermagem trabalha com a localização da sonda e a administração de dieta ou o esvaziamento de secreções que saem pela sonda nasogástrica. Essa é a função do técnico de enfermagem. A passagem de sonda, reposicionamento, né? Observar qual é a posição que a sonda está, quem faz é o enfermeiro. Toda vez que você auxiliar numa passagem de sonda nasointeral, verifique se foi solicitado o raio-x. Porque quando eu passo uma sonda nasointeral, essa sonda pode passar para o pulmão do meu paciente, né? A gente esquece que o nariz, ele tem um canal e quando chega na garganta, né, ele passa ali pela laringe, faringe, traqueia. E em vez dele descer para o tubo, né, para o esôfago, ele pode descer para a carina. E se ele descer pela carina, ele vai parar no pulmão do meu paciente. E se você, técnico de enfermagem, administrar a dieta no pulmão do paciente, esse paciente vai morrer por asfixia. Ele vai morrer afogado com a dieta. Então, você, antes de administrar a dieta, você tem que ter certeza que essa sonda está no estômago ou no intestino do paciente. E como é que a gente faz isso? Na nasoenteral, ela tem uma fita radiopaca dentro dela. É um arame, a gente chama ele de guia. E esse arame aparece quando a gente vai fazer um raio-x. Agora, se a sonda for só nasogástrica, eu vou mostrar para vocês no laboratório quais são os testes que a gente faz para ter certeza que essa sonda foi passada no estômago do nosso paciente. Tá ok? Não precisam se preocupar com isso, porque o profissional responsável pela passagem, manutenção e observar se a sonda está na posição correta é o profissional enfermeiro. Tá? A parte de vocês é a administração e o manuseio correto, além de não deixar a sonda obstruir. Então, a nutrição aqui, ó, nutrição enteral, vai ser o método de escolha para oferecer suporte nutricional para os nossos pacientes. E eles, por vezes, estão com um trato gastrointestinal funcionante. Então, todas as ações estão funcionando perfeitamente. Mas eles não conseguem manter a ingestão oral adequada. Então, essa administração pode ser por sonda, e essa sonda pode ser tanto por via nasogástrica como via nasoenteral. Ou pode ser também por via orogástrica. Quando eu passo uma sonda na boca, eu estou falando de recém-nascido. Tá? No recém-nascido, a gente passa a sonda na boca e não no nariz. Depois que ele vira lactante, que é quando ele passa dos 28 dias de vida, ele não é mais um neonato, aí eu passo sonda pelo nariz. Do contrário, a gente só passa na boca. Já a nutrição parenteral é indicada quando a gente tem uma contraindicação aqui absoluta do uso do trato gastrointestinal. Então, o paciente não pode receber nenhum tipo de alimentação que passe pelo sistema digestivo. Estou falando aí de um câncer gástrico, estou falando de uma complicação de uma cirurgia de grande porte, como, por exemplo, uma cirurgia cardiovascular, uma cirurgia de laparotomia exploratória, que é aquela que a gente abre a barriga do paciente inteiro para investigar qual é a possível causa de uma problemática, quando o paciente teve aí uma infecção generalizada, quando o nosso paciente está com alguma patologia grave que a gente precisa manter ele estabilizado, quando o nosso paciente está internado por alguma complicação de outras patologias, como por exemplo agora o Covid-19, quando ele traz muitas complicações, a gente quer organizar esse indivíduo, a gente pega e opta pela nutrição parenteral. Mas isso é uma indicação médica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a alimentação enteral, que é quando eu preciso do sistema gastrointestinal para fazer a absorção, digestão e eliminação. Aqui, ó. Vamos passar uma sonda. Essa daqui é uma sonda de Fowley. A gente chama ela de sonda de Fowley. A sonda de Fowley, ela pode ser tanto para eliminação quanto para a ingestão. Essa daqui não tem a fita radiopaca, então quando eu passo ela, eu tenho que observar se ela está realmente no estômago. Então eu faço alguns testes, como por exemplo,
aspiro e verifico se vem suco gástrico. Injeto e escuto com o estetoscópio para ver se tem o barulho dos ruídos adventícios. Ou eu coloco a ponta da sonda num copo com água. Se o copo com água tiver borbulha, significa que está no pulmão. Aí eu tiro e reposiciono essa sonda. Depois que eu administrei essa sonda, tá tudo certo, eu tenho certeza que ela está no estômago, eu vou liberar ela para alimentação. E aí o profissional técnico de enfermagem vai fazer a instalação e o manuseio dessa alimentação. Para isso, a gente também pode solicitar uma lavagem da extensão da sonda. Digamos que o paciente terminou de se alimentar, ele precisa de uma hidratação. Então, a gente utiliza água para preencher o circuito, tá? Ou água pingante, ou até mesmo a água na seringa e administra. Ou quando o paciente tem alguma medicação que tem que ser feita por via oral. Digamos que o nosso paciente toma captopril, né? Uma medicaçãozinha para pressão. E ele está sedado. Ou é um paciente que não tem um estímulo da deglutição. A gente faz essa medicação por via sonda. Né? Então, a gente dilui esse comprimido e administra aqui direto com a seringa para dentro do intestino do paciente. Assim como outras medicações, Lufital, que é o simeticona, né, nas unidades. A gente pode administrar xaropes. Deixa eu ver. Um xarope expectorante. Né? Agora me fugiu o nome. Não lembro de nenhum. Ambroxol. Deixa eu ver um outro. Daqui a pouco eu lembro. Agora só lembro desse. Dexclofeniramina, olha, eu vou lembrando aos poucos, ibuprofeno, então medicações que a gente poderia administrar por via oral, o paciente não tem a sensação da deglutição e nós utilizamos a sonda. Para isso a gente tem que macerar os comprimidos para poder administrar. Aí aqui, ó, a sondinha vai até o estômago ou até o intestino. Quando ela está no estômago, eu chamo ela de nasogástrica. Quando ela está no intestino, eu chamo ela de nasointeral. E quando é realizada uma ostomia, ou seja, um orifício, né? Se esse orifício conecta a sonda ao estômago, eu chamo de gastrostomia. Se essa sonda está conectada ao jejuno, eu chamo de jejunoostomia. Professora, eu vou ter que adivinhar qual é a posição que está a sonda? Não, porque vai estar descrito no prontuário. Mas eu gostaria que você assimilasse os nomes à anatomia. Gastrostomia está no estômago, gástrico. Jejunostomia está na primeira porção do intestino delgado, tá? Nasogástrico é quando eu passo ela pelo nariz e coloco ela no estômago. Nasoenteral é quando eu coloco ela pelo nariz e chego até o intestino. Aqui eu deixei para vocês a imagem de uma dieta enteral. Tá? Geralmente são alimentos que já vêm manipulados de acordo com a necessidade do paciente. Aí aqui a gente vai encontrar dieta rica em sódio, rica em potássio, rica em gordura, rica em carboidrato, de acordo com a necessidade do paciente. Então, meu paciente está com diarreia. Eu preciso de uma dieta que faça constrição, né, para fechar ali o intestino. Meu paciente está há 3 dias sem evacuar, então eu preciso de uma dieta laxativa. Por isso que é importante a gente falar sobre as eliminações. Né? De acordo com as eliminações fisiológicas do meu paciente, eu tenho como saber se eu preciso mudar ou não a dieta dele. Então, a gente comunica ao serviço de nutrição, eles fazem uma nova abordagem e a gente continua mantendo esse serviço informado. No geral, nós temos esses dispositivos para gavagem, tá? O termo gavagem se refere à alimentação. Vocês vão encontrar muito isso. Sonda para gavagem. Paciente porta sonda nasointeral para gavagem. Gavagem é alimentação. O equipo de nutrição, ele é diferente para o equipo de medicação. Os dois são gravitacionais. O que é um equipo gravitacional? É um equipo que precisa passar a alimentação por meio da gravidade.
né? Então, eu tenho a concentração aqui, né, em um pote ou em um frasco, que pode ser soro, medicação, alimentação, e eu preciso de um dispositivo para levar essa alimentação até um acesso. Eu chamo isso de linha do equipo, né? O que está conectado a ele e até onde ele está sendo inserido. A diferença é que o equipo de alimentação, ele é fotossensível, então ele é escuro. No equipo normal, desce dieta, sem problema nenhum. Só que ele não é um artigo específico. Vocês vão ver nas unidades descendo a alimentação no equipo comum, quando não tem equipo azul na unidade, tá? Qual é a diferença? A ponta de saída. A ponta de saída é de 4 milímetros, quando no equipo normal é de 2. Então, o gotejamento muda o fluxo da alimentação também. Então, o equipo específico para dieta é esse aqui, o equipo azul, que é gravitacional também, porém ele é fotossensível e a ponta de saída é maior que a do equipo normal. Aqui, ele também é um dispositivo macrogotas e nós calculamos também a infusão de gotas por minuto. Então, se eu tenho um volume de 300 ml para correr em meia hora, eu tenho que fazer o cálculo do gotejamento. A diferença é que aqui vai ser sempre em macrogotas. Então, a gente nunca vai ter um equipo gravitacional para dieta microgotas. O cálculo é super facinho e todos nós já aprendemos, né? A nutrição parenteral, já falei para vocês o que é e quando, né, que ela é solicitada pelo médico. A nutrição parenteral, ela não pode ser realizada em um acesso normal. Ela precisa ser realizada num acesso central. E nesse acesso central não pode correr medicação. Só vai descer a dieta parenteral. Por vezes o meu paciente vai estar com acesso central para alimentação parenteral e um outro acesso central de utilização para a sua internação, ou um acesso periférico e um acesso central. E isso precisa ser descrito no prontuário. Então, quando você vai colocar lá o que o paciente está portando, né, você vai ter que falar do acesso central e o que está correndo nele. Digamos que ele tem um acesso central com nutrição parenteral em curso. A nutrição está lá penduradinha, né? E essa alimentação ela é contínua, ela não para. Está lá pendurada e está pingando numa bomba de infusão no nosso paciente. E eu tenho um acesso venoso periférico para medicações e tudo mais. Então, às vezes, o meu paciente ele tem 2 acessos. Esse acesso pode ser um central e um periférico, ou ele pode ter 2 acessos centrais, um para alimentação e o outro para administração de medicamento. Com relação à avaliação nutricional, a gente só precisa saber disso, que a nutrição ela pode ser por via oral, uma dieta normal. Pode ser por via enteral, sondas, ou via oral também. E pode ser parenteral, que é quando eu falo de um vaso, de uma alimentação que é realizada em um vaso sanguíneo através de um acesso. E esse acesso é sempre central. Aqui, ó, deixei para vocês observarem. Um acesso central para alimentação parenteral, né? E essa paciente ainda tem aqui, ó, uma sonda nasoenteral. Então, ela está recebendo as 2 dietas, tanto parenteral por um acesso e uma bomba de infusão, quanto para uma dieta enteral através de uma sonda. E por isso é importante a gente compreender quais são as necessidades do nosso paciente para a gente relatar no prontuário de maneira correta. Aqui, ó. Lembrete, perante o processo de alimentação por via tanto enteral quanto parenteral, nós utilizamos a bomba de infusão, tá? Toda vez que a gente está falando de nutrição e esse paciente precisa de um dispositivo, nós estamos falando de bomba de infusão contínua. Não se preocupe com a bomba, porque ela é autoexplicativa. E outra coisa, cada unidade optou por uma marca e cada marca tem um processo diferente para ser padronizada e utilizada. Em algumas unidades a gente tem umas mais modernas, em outras unidades a gente tem umas mais antigas.
mas em toda a unidade você passa pelo processo de capacitação para a utilização desses dispositivos, tá? Deixei aqui algumas imagens para vocês de bomba de infusão. Ações de enfermagem quando o assunto é nutrição enteral. O paciente e a família devem ser orientados quanto à terapia, os seus riscos e os seus benefícios. Quais são os riscos de uma nutrição enteral? A alimentação, o bolo alimentar, descer para o pulmão. E é por isso que ninguém come falando. Ninguém mastiga de boca aberta, né? Porque a glote pode levantar e o alimento que era para ir pelo esôfago, ele desce pela traqueia e esse bolo alimentar chega no pulmão, trazendo uma complicação conhecida como broncoaspiração. Uma outra situação, paciente não pode comer deitado. Tem que elevar a cabeceira. Professora, meu paciente é acamado, ele não consegue levantar a cabeça. Eleve a cabeceira. Coloque coxim nas costas, mas sempre eleve a cabeceira. Já tentaram comer deitado? Vocês vão engasgar. A mesma coisa é um paciente que está recebendo a alimentação ali em decúbito ventral, retinho. Não tem nenhum declínio. Então, a alimentação desce pela sonda, chega no estômago e pode voltar por uma ação do refluxo pela gravidade. Ali, ó, o paciente está deitadinho em repouso, o alimento pode voltar. Então, a gente sempre tem que deixar a cabeceira elevada. Ninguém come deitado. Equipe de enfermagem tem um papel importante, fornecendo um suporte emocional, direcionado para minimizar receios e apreensões, bem como favorecer a participação do paciente e da família no processo de alimentação. E nessa situação de envolver a participação tanto da família quanto do paciente, o que foi que a enfermagem fez? Entregou a alimentação para o acompanhante. Aí o acompanhante não sabe que a cabeceira tem que estar elevada e administrou a alimentação com o paciente em decúbito ventral. Aí o que aconteceu? O paciente broncoaspirou, teve uma complicação severa e algumas vezes ele evoluiu para óbito. A alimentação é atribuição de enfermagem, seja ela enteral, parenteral ou via oral, quando o paciente está sob seus cuidados, tá? Quando o paciente consegue se alimentar sozinho, a gente tem que fazer aquelas anotações que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, né? Com relação à aceitação, ele aceitou bem a dieta oferecida? Se não, por que ele não aceitou? Porque ele está sem fome? Porque ele não tem dente e o alimento é sólido? Porque ele não consegue engolir, que a boca dele está cheia de ferida? Por que foi que ele não conseguiu? Né? E a partir daí, comunicar ao Serviço de Nutrição e Dietética, é SND. Serviço de Nutrição e Dietética. Conforme a via que eu vou utilizar, seja via oral, seja sonda nasogástrica, seja uma sonda pós-pilórica, né? Quem lembra aqui onde fica o piloro? Turma de anatomia. Ósseo pilórico, onde é que fica? Eu não lembro não, professora. É no estômago, né? É a porção que liga o estômago ao esôfago. Então, é o ósseo pilórico. Bora lá. Quem lembra da H. pylori? Ah, isso eu lembro. A H. pylori a gente sabe onde é que ela mora, né? Isso. Quando eu falo de ósseo piloro agora, lembrou? Pilórico, piloro. Tá tudo falando a mesma coisa. Tá lá no estômago. Gastrostomia ou jejunostomia são necessários cuidados específicos, tanto para locais de fixação quanto higienização, curativo, como cuidados gerais, como, por exemplo, movimentação, adequação ao volume e à velocidade de infusão. E para isso, se faz necessário fazer um curso de 2 anos e 2 meses, que o nome dele é técnico em enfermagem. Então, a gente não pode passar essas orientações para o acompanhante ou para o cuidador, porque quem tem que fazer isso é o serviço de enfermagem. E nós temos pacientes no âmbito domiciliar que necessitam da administração para a infusão da dieta. Então, se faz necessário a presença de um profissional técnico em enfermagem para fazer tudo isso. Os cuidados gerais, como fixação,
higienização, administração e adequação do volume, posicionamento do nosso paciente. Então, a gente tem que colocar ele numa posição Fowle ou semi-Fowle, que é com a cabeceira e o tronco elevado, para que ele consiga receber alimentação. Devemos calcular o tempo de infusão. Professora, como é que eu vou calcular? Vai ter um volume, exemplo, 90 ml em 30 minutos, em 1 hora, em 40 minutos, de 3 em 3 horas. Esse é um intervalo de tempo e tem um período para administração. Você faz o cálculo, controla o gotejamento e observa a infusão da sua dieta no seu paciente. Tanto o paciente em âmbito domiciliar, quanto o paciente em ambiente hospitalar, é atribuição da enfermagem. Com a manutenção adequada, as sondas para nutrição enteral têm durabilidade de 30 a 60 dias. Quais são essas sondas? Poliuretano e até de 6 meses as sondas de silicone. Geralmente no hospital nós utilizamos a sonda de silicone. Se a sonda for bem manuseada pela equipe de enfermagem, essa sonda pode ter essa permanência, né? Então, eu tenho paciente que faz a utilização de sonda permanente, ele não vai se livrar da sonda tão cedo. E aí, a família vai lá a cada 30, 60 ou até mesmo a cada 6 meses para fazer a troca dessa sonda. Só aí que ela vai no hospital. No geral, quem faz o acompanhamento desse paciente são técnicos de enfermagem no ambiente domiciliar. Quando você recebe a sonda enteral aqui, ó, a dieta enteral, desculpa, você deve verificar o aspecto, detectando alterações como, por exemplo, presença de elementos estranhos, integridade do frasco, se ele está lacradinho, né, se está tudo certinho com ele, rótulo, e nesse rótulo tem que ter todos os certos. Quais são eles? Nome do paciente, ou seja, paciente certo, leito certo, data da manipulação, porque não pode ser uma alimentação do dia anterior, volume que vai ser administrado e a fórmula utilizada, o horário, confirmando tudo isso nos dados da prescrição médica e no mapa de fracionamento. Então, a gente tem duas situações, uma no prontuário e a outra no mapa de fracionamento do paciente. Quem faz o mapa de fracionamento é o profissional enfermeiro e está anexado ao prontuário do nosso paciente. Eliminações hídricas, né? Fisiológicas. Eu estou falando aqui, ó, de processo de excreção. Excretar é tão importante quanto o processo de ingerir, né? Então, eu estou falando aí de balanço hídrico. O que é ingerido e o que é excretado. E isso tem que estar em homeostasia, que é o quê? Homeostasia é um equilíbrio orgânico. Se está em desequilíbrio, eu estou ingerindo mais do que eu estou eliminando, o meu organismo está retendo. Fala aí, mulherada, retenção de líquido é legal? Não. A gente vai ingerindo e o corpo, em vez de expelir, ele vai absorvendo. E é por isso que a gente não pode sair administrando soro. Ah, mas é só um sorinho, professor. Vou fazer um sorinho aqui no meu filho, no meu pai, na minha mãe, no meu tio, no meu primo. E se esse organismo não estiver excretando, como é que a gente fica? Ele vai absorver. Quando ele absorve na pele, legal, a gente chama isso de edema. Daqui a pouco sai. E quando ele absorve isso nos órgãos vitais, como, por exemplo, o pulmão. Quem já ouviu falar de água no pulmão? Ah, é por isso, é? Excesso de líquido no organismo. Então, a gente vai encharcando o paciente. Quando ele armazena isso no tecido, maravilha, a gente faz uma drenagem e sai tudo fora. Estimula o rim e vai tudo embora. Agora, quando ele absorve isso na cavidade abdominal, quem já ouviu falar de barriga d'água? Sim. Né? Que é o abdômen acítico, mas a gente chama de barriga d'água quando a gente não conhece o termo correto. Então, não é só
Administrar líquido não, a gente tem que verificar quanto é que está saindo. Então, as eliminações fisiológicas são extremamente importantes. Verifica que eu utilizei o termo eliminações fisiológicas e não funções. A maioria dos profissionais de enfermagem utilizam o termo funções fisiológicas de maneira errônea. Função fisiológica, eu estou falando de tudo que está funcionando no meu organismo. Você está vivo? Está. Então, funções fisiológicas estão presentes. Quando eu quero falar de eliminação, como diurese, suor, fezes, né? Eu estou falando de eliminações fisiológicas e não funções. E eu só tenho eliminação porque as funções estão ok. Mas se meu paciente está vivo, então as funções fisiológicas dele estão presentes e preservadas. Então, observa aí para você não cometer esse erro, porque é feio no prontuário. A gente sabe que a pessoa não sabe do que ela está falando. Né? Quando eu falo de eliminações, aí sim eu posso utilizar o termo eliminações fisiológicas. Mas se você está com medo aí de errar, você fala diurese presente, evacuação presente ou ausente. Facilita e pronto. Não tem aí perigo de errar. Então, vamos lá. O meu processo de excreção, né, ele tem que estar em pleno equilíbrio com relação à minha ingestão para minha eliminação de todos os líquidos. Assim, o nosso corpo possui os seguintes mecanismos de excreção. Rim, fazendo o quê? O volume urinário diário usual do adulto, que é de 1 a 2 litros. E a Organização Mundial de Saúde fala de 2 litros de água por dia. Então, eu tenho aqui, ó, um volume urinário residual de aproximadamente 1 litro ou 2 litros. Então, eu tenho um paralelo de equilíbrio, o que eu estou ingerindo para o que eu estou excretando. Mas eu também tenho outras vias de eliminação, como, por exemplo, a pele. Né? A pele faz aqui, ó, a perspiração sensível, refere-se à perda visível de água, e essa água não é simplesmente água, ela está enriquecida de eletrólitos através da pele. E a perda hídrica contínua por evaporação é de aproximadamente 600 ml por dia. E às vezes a gente vai lá para a academia sem nenhum preparo físico e começa a fazer um monte de atividade de uma hora para outra, achando que tudo vai se resolver no nosso organismo naquele dia. Aí sua um monte e desmaia. Porque o nosso corpo desidrata. Além do suor, nós estamos perdendo o eletrólito. E é muito comum, né? Algumas pessoas que gostam de malhar, tomar Gatorade no final. Porque o Gatorade, ele é uma solução isotônica, rica em sais e eletrólitos que nós perdemos quando nós realizamos atividade física ou estamos perdendo o suor. Então, tudo no meu organismo tem que estar funcionando na mais perfeita ordem. Do contrário, eu vou desenvolver ali alguma sequela. E essa sequela pode estar associada tanto com a eliminação exacerbada, né? Quanto com o armazenamento exacerbado. Uma outra forma de excreção é o pulmão. Normalmente, nós eliminamos aqui, ó, o vapor da água em uma taxa de aproximadamente 400 ml por dia no nosso processo de inspiração e expiração. E depois eu tenho também o trato gastrointestinal. Perda usual através do trato gastrointestinal é de aproximadamente 100 a 200 ml diário. Professora, como é que a gente elimina a água pelo intestino? Fezes. Né? Quando as fezes estão amolecidas, eu estou perdendo líquido. Quando eu tenho prisão de ventre, o que o meu intestino está fazendo? Absorvendo toda a água e petrifica aquele bolo fecal. E para ele ser eliminado, eu preciso reidratá-lo. E essa reidratação pode ser por via oral ou por via retal. Por via retal não é nada agradável. Então, percebeu que está sem eliminações fisiológicas presentes e espontâneas, tipo fazendo porque eu quero, começa a ingerir água e alimentos laxativos, porque eu te garanto que uma lavagem retal não é nada agradável. Como é que eu vou saber se o quanto eu estou ingerindo e eu estou eliminando está dentro de um processo normal, de perfeito equilíbrio? Existe
uma situação hospitalar chamada balanço hídrico. Hídrico, eu estou falando de volume. O balanço hídrico vai ser o registro diário de todos os líquidos infundidos e os líquidos eliminados pelo meu paciente. E essa infusão pode ser por via gastrointestinal, que é por via enteral, ou por via parenteral, porque se eu ingerir 1000 ml de líquido no meu paciente, eu preciso de uma resposta fisiológica. E essa resposta fisiológica eu chamo de diurese ou suor. Então, toda vez que eu ingerir um volume no meu paciente, eu espero que o rim dele filtre o mais rápido possível, que ele comece a suar, que ele comece a excretar aquilo de alguma forma. Esse registro vai ser realizado num papel que é padronizado e que também possui espaço para os sinais vitais, né? Para situações quando o paciente está portando algum dreno, dentre outros, né? Então, vamos lá. Se o paciente passou por um procedimento cirúrgico e tem um dreno, e foi eliminado 450 ml de secreção por esse dreno, a gente tem que anotar também, porque ele está perdendo líquido. Tá? Então, tudo que é infundido no meu paciente e tudo que é eliminado deve ser anotado. Para facilitar a apuração, nós fazemos isso em 24 horas. Então, nós precisamos de um período. Balanço hídrico é aberto entre 6 e 7 horas da manhã e é fechado no outro dia no mesmo horário, geralmente pelo plantão noturno. Como eu trabalhei muito tempo à noite, eu tenho bastante experiência com balanço hídrico. Quem trabalha no plantão diurno trabalha alimentando o balanço hídrico. Então, vamos lá. Por via enteral, o paciente tomou 180 ml de água 9 horas da manhã. Aí você dá um papel para o seu paciente, uma caneta, e dá uma situação que ele consiga mensurar. Como, por exemplo, um copo descartável, tem 180 ml. Veio para ele uma dieta num copo de 200 ml de mingau. E ele só conseguiu ingerir metade. Então, ele ingeriu ali 100 ml. Então, tudo que ele entrar em contato, ele vai anotar, ou você mesmo vai anotando para o seu paciente, né? Depois da dieta, você vai lá e pergunta, quanto que o senhor ingeriu aqui de mingau? Aí ele, meu filho, eu tomei só a metade. Então, tomei todinho, tinha 200 ml no copo, então ele ingeriu 200 ml. Depois, ele tomou 180 ml de água, você anota lá, 180 ml de água. Aí, meio-dia, você levou para ele 10 ml de xarope, você tem que anotar 10 ml de xarope. Então, você vai anotando tudo que entra de volume no seu paciente e tudo que sai. Para isso, a gente tem que quantificar a diurese do paciente. E a gente quantifica como? Tem uns potões assim, ó, de 2 litros dentro dos hospitais que a gente deixa com o paciente e ele não pode jogar fora por 24 horas, tá? Ou o paciente geralmente está de sonda, então a gente quantifica o volume eliminado através da sonda que é milimetrada com uma escala de graduação. Então, tem como saber se ele eliminou 75 ml de diurese, 1 litro, e ela armazena até 2.000 ml, ou seja, 2 litros, tá? Então, geralmente, quem faz isso é o técnico de enfermagem e quem faz o cálculo para fechar o balanço hídrico é o profissional enfermeiro. Então, vamos lá. Balanço hídrico aqui, ó. Dietas específicas, ingestão de líquido, tudinho, quanto é que entra, ganho positivo, perdas negativas. O que é? Eliminação urinária ineficaz, drenagem que pode ser esofágica, gástrica, eliminação intestinal, pode ser tanto vômito quanto diarreia, fluidos corporais, sudorese, secreção, né? Então, tudo isso aqui a gente avalia no nosso paciente. E aí, você, enquanto técnico, só tem que anotar no prontuário. Quantifica e anota, quantifica e anota. Tá aqui uma folhinha de balanço hídrico, ó. Folha de BH, balanço hídrico. Hora que você administrou, quanto que você administrou aqui, ó, soro fisiológico. Aí você coloca lá 430 ml, 500 ml de soro fisiológico, tá? Hemoderivados, ele tomou sangue, plaqueta, plasma, não, nada, então deixa em branco. Medicação, aí você coloca tudinho aqui, ó. HD,
tá? Hidratação também aqui, ó, a gente coloca tudinho aqui, ó. Ganho, aí a gente coloca alimentação contínua, solução contínua aqui, ó, de alguma coisa que a gente tem que fazer sempre. Então, vamos lá, ele tem um soro que é contínuo, acaba um, entra outro, acaba um, entra outro, acaba um, entra outro. A gente coloca aqui, ó, solução contínua. Na solução contínua, ele pode estar tomando também a NPT, que é a nutrição parenteral, ou ele pode estar em nutrição oral, que eu falei para vocês, do mingauzinho, da sopinha, a gente vai anotando tudo aqui, ó, quantos ml veio. Ou ele pode estar com sonda nasointeral, a gente coloca aqui 100 ml, 200 ml, 30 ml, 40 ml, vai depender da quantidade de alimentação que o meu paciente está recebendo. E no final, o profissional enfermeiro vai somar absolutamente tudo e vai ver se o ganho está de acordo com as eliminações. Por isso que é importante você anotar a quantidade de dieta que ele está recebendo, o volume hídrico que ele está recebendo e verificar as eliminações. Vômito, fezes, suor e diurese. Professora, quando a medicação que a gente coloca aí nesse quadro não der, segue embaixo. Isso, vai assim, seguindo embaixo. Adapta ele. Obrigada. Tudinho, a gente vai seguindo. Em 24 horas cabe. Geralmente as folhas de balanço hídrico, elas são enormes. Aí a gente coloca ela dobrada no prontuário, já é exatamente para caber tudo. E é por isso que o profissional enfermeiro da noite, ele começa a fechar o prontuário 4, 3 horas da manhã para ele dar conta de terminar. Porque geralmente numa enfermaria eu tenho 32 pacientes. Desses 32, 25 estão em balanço. E se for uma enfermaria que eu tenho bastante paciente nefropata, com alguma disfunção aí a nível renal, todos eles têm balanço hídrico e aí eu tenho que fechar todos. Quanto mais cedo eu começo, mais cedo eu termino, porque eu não posso entregar com essa pendência no plantão diurno, porque o plantão diurno já tem que abrir o balanço hídrico do dia seguinte. E se esquecer de fechar, nossa, é uma complicação, a gente atrasa ali a alta do paciente em um dia. Todo paciente balanço hídrico deverá ser pesado em jejum. A primeira dieta do hospital é 6 horas da manhã, então 5 horas da manhã a equipe noturna vai chamar os pacientes para pesar um por um, que está em balanço hídrico, tá? E ele deve ser pesado no mesmo horário, com a mesma vestimenta e o esvaziamento vesical e intestinal, ou ter o peso corporal estimado pela nutrição. E a nutrição faz um peso diferenciado, é um peso que tem uma prega cutânea, é a biopedância, não sei se vocês já fizeram. Geralmente quem vai começar a malhar numa academia grande, eles fazem um teste da bioimpedância, ou quando você vai fazer um acompanhamento nutricional. Geralmente nos hospitais também a gente solicita para os nossos pacientes para a gente ter uma pesagem fidedigna, porque vocês sabem, né, que o peso ele altera. Faça um teste, pesa, e aí depois você toma 200, 300 ml de água. Aí você pesa de novo. Automaticamente aquele peso vai ser alterado. E aí não tem como você ter engordado 300 gramas porque você ingeriu 300 ml. Então o peso da balança para pacientes internados, ele não é fidedigno, né? Então a gente prefere o peso da prega cutânea, que é o peso da bioimpedância, geralmente é realizado pelos nutricionistas dentro da unidade hospitalar. Mas, no geral, o técnico de enfermagem pesa esse paciente em jejum absoluto. Paciente em diálise, tá? Deve registrar o peso diariamente antes e depois de dialisar. Taxa do registro do peso deverá estar presente em aproximadamente, né, maior que 50% do total da internação. Então, a gente tem que fazer isso sempre para a gente ter um volume fidedigno. Se o paciente estiver internado 10 dias, a gente tem que ter feito isso no mínimo 5, para a gente ter um resultado fidedigno. O ideal é que seja feito todos os dias. Mas, se não deu por algum motivo, alguma interferência no plantão, a gente precisa de, no mínimo, 50% desse período de internação, desse acompanhamento, para a gente fazer um plano sistematizado de assistência de acordo com a necessidade do nosso paciente. Nós devemos anotar no campo todas as infusões em bolsas de soro
e medicações, tá? Lá no campinho EV, alguns vai ter assim, ó, medicação EV, medicação oral, medicação intramuscular. E esse aqui, ó, peguei o mais simplesinho que tinha, só para eu passar para vocês. Mas, no geral, tem alguns balanços hídricos que tá lá no campo, ó, medicação EV. Então, tudo que é EV a gente vai colocar. Todas as infusões de soro e todas as infusões de medicação. Mas se o paciente tiver em NPT, nutrição parenteral, também não foi feito por via endovenosa? Então, você anota também no campo EV. Anota a administração de dieta enteral separado do campo específico, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, a alimentação que entrou no lugarzinho específico para ele, ó, sonda nasointeral. Quanto à diurese, deve desprezar o volume urinário de acordo com o intervalo estabelecido pela rotina e os padrões assistenciais mínimos. Geralmente, nós eliminamos as sondas 2 vezes ao dia. Tá? Tem unidade que é 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Tem unidades que é meio-dia e 6 da tarde, isso no plantão diurno. No plantão noturno, 10 da manhã e 4 da manhã, ou 10 da noite e 4 da manhã, ou meia-noite e 6 horas da manhã. Vai depender da rotina da tua unidade. Nós devemos observar também aqui, ó, se essa eliminação foi por Uropen. O que é o Uropen? O Uropen é um preservativo que é colocado no homem com uma cânula na ponta e na segunda ponta dela nós temos uma bolsa coletora. E essa bolsa coletora ela é milimetrada, então eu tenho a quantificação de ml que está sendo eliminada. Na mulher, né, nós temos um dispositivo para colar na vagina com um tubo na ponta também. Tá? Mas geralmente nos hospitais a gente só encontra o Uropen masculino. Ou catéter vesical de Demora, que é a sonda, né? Sonda vesical de Demora. A sonda vesical de Demora ela tem uma durabilidade para 15 dias, devendo ser trocada. Então, deu 15 dias e o paciente precisa ficar com a sonda, nós da enfermagem devemos trocar. O profissional técnico de enfermagem está habilitado para retirar a sonda, mas ele não está habilitado para passar a sonda. Passar a sonda só quem faz é o profissional enfermeiro, porque é um procedimento invasivo. O técnico de enfermagem até domina essa técnica, mas é como eu falei para vocês, o conselho de ética não te dá respaldo para você executar esse procedimento. Todo procedimento invasivo deve ser realizado pelo profissional enfermeiro, procedimento de colocar. Procedimento de retirar pode ser realizado pelo profissional técnico de enfermagem. Vou mostrar para vocês no laboratório como é que a gente faz para retirar. Então, aqui, ó. Se o paciente estiver usando fralda, a gente vai pesar as fraldas. Então, toda unidade tem uma balança de precisão. Nós pesamos a fralda antes de colocar no paciente. Então, tá usando uma fralda da marca Pampers. A gente vai pegar aquela fralda e vai pesar ela. Aí aquela fralda seca pesa 13 gramas. Depois a gente vai pesar a fralda usada. Quando a gente pesar a fralda usada, a gente vai ter que colocar na nossa anotação se teve diurese e evacuação ou se era só diurese. Então a gente pesa dando desconto das 13 gramas. Digamos que deu 453. Então a gente vai anotar 440, porque a gente tem que dar o desconto das 13 gramas. Cada fralda vai ter um peso diferente. Cada marca tem um preço diferente. Então, trocou a marca de fralda, a gente tem que pesar no paciente, tá? Então, aqui, ó, a gente pode descartar o peso dela. Aqui deu um exemplo de 120 gramas. Desequilíbrio hidroeletrolítico é o quê? É quando todos os meus elementos positivos estão em desequilíbrio dentro do meu organismo. E isso pode ocorrer em pessoas saudáveis, acometidas por um processo patológico. Esse processo é um processo dinâmico indispensável para a vida. Então, todos os meus elementos dentro do meu organismo, os meus elementos químicos da tabela periódica, têm que estar em equilíbrio. Né? E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a bomba de sódio e potássio dentro do meu organismo. Se o potássio está dentro da célula,
o sódio está fora. Potássio fora em grande quantidade e hipertensão arterial. Sódio, desculpa, fora em grande quantidade e hipertensão arterial. Se o potássio está fora da célula, o sódio está dentro da célula. Potássio no meio extracelular, morte tecidual. Né? Então, às vezes ali as pessoas estão com excesso de potássio na corrente sanguínea e estão com comprometimento em todos os seus órgãos vitais. Se isso não for controlado a tempo, o paciente pode evoluir a óbito. E é por isso que toda vez que a gente vai fazer exame, nós pedimos os exames de bioquímica para verificar esses elementos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Né? Então, não dá para pedir só ali um hemograma completo para ver como é que está a série do sangue, né? A série vermelha e a série branca do sangue. Nós precisamos de uma bioquímica também, função hepática, função renal, porque tudo que está em desequilíbrio no meu organismo pode trazer alguma disfunção. Por exemplo, paciente adulto, 23 anos, jovem, sem vícios, não bebe, não fuma, não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, e está desmaiando, vez ou outra desmaia. Primeira coisa que os médicos vão desconfiar é de distúrbio hidroeletrolítico. Vão pesquisar o quê? O sódio. Porque o sódio, quando ele está baixo na corrente sanguínea, o que o organismo faz? Desliga. E aí tem um desmaio ou aquela sensação de desmaio. Aí corrige isso com o quê? Soro fisiológico. Né? Por isso que para prescrever soro precisa fazer uma faculdadezinha boba chamada medicina. 6 aninhos ali, estudando distúrbio hidroeletrolítico para fazer uma prescrição assertiva para o paciente. E é por isso que quando o médico prescreve 430 ml de soro fisiológico, não é 500, é 430. Porque é a quantidade que o organismo consegue absorver, sintetizar e excretar. Eu sempre falo assim, acabou o soro era para acabar meio-dia, tem que fazer o cálculo de gotejamento. Professora, eu fiz o cálculo de gotejamento, mas eu acho que alguém mexeu no soro. Pode ser também, Cristina. O ionograma também ele é solicitado. Mas geralmente a gente já consegue ver isso aqui pelo exame de bioquímica. Tá? No exame de bioquímica detalhado a gente consegue ver tudo. Então vamos lá. Aí o médico solicitou para acabar meio-dia, 500 ml. Acabou 10 horas da manhã. Então, eu vou antecipar o do meio-dia. Não vai, não. Você vai fechar. Meio-dia você vai colocar de novo, vai controlar o fluxo de gotejamento de novo e vai orientar de novo. Porque se você colocar maior quantidade do que o organismo é capaz de sintetizar, você vai estar encharcando esse paciente. Vai ser por conta própria, porque estava lá de 6 em 6 horas, você antecipou em 2 horas porque quis. Tá? Então, a gente deve seguir a prescrição medicamentosa à risca. Distúrbio hidroeletrolítico é isso. Quando a gente tem um monte de elementos da tabela periódica, químicos, dentro do nosso organismo em desequilíbrio. E os principais que a gente percebe é o sódio e o potássio, né? Com crises convulsivas, com hipertensão, com hipotensão. Tudo isso aí a gente observa. DLV. Déficit de volume de líquidos. Acontece quando a perda do volume líquido extracelular excede a ingestão de líquido. Então, eu estou perdendo mais do que eu estou ingerindo. No DLV, ocorre uma perda de água e de eletrólitos na mesma proporção. E a relação entre os eletrólitos séricos, né? E a água ficam inalterados. Então, o DLV pode ocorrer de maneira isolada ou associada a outros desequilíbrios. Estou falando de vômito, de diarreia, de suor excessivo, né? Por isso que é comum aí as mulheres, quando vão no bronze, sair de lá numa maca para o SAMU. Quem é que já foi no bronze e viu uma das bonitas passando mal? A minha amiga, professora, quando foi mais ela, passou mal. Distúrbio hidroeletrolítico na coitada. Eu nem me presto um papel desse, que eu sei que eu vou cair dura.
Malhar sem o acompanhamento de um profissional. Você também pode excretar mais do que deveria. E você pode ir lá desmaiar na esteira. Distúrbio hidroeletrolítico é quando o que eu estou ingerindo é inferior ao que eu estou gastando. E tudo que está em desequilíbrio pode me trazer um malefício. Né? Freud diz que tudo em excesso vai causar mal. Nada em excesso. Então, sol em excesso vai trazer distúrbio hidroeletrolítico. Malhar em excesso vai trazer distúrbio hidroeletrolítico, porque a gente sabe que o suor está excretando. E ele não está excretando só água, ele está excretando eletrólitos. E eu preciso desse eletrólito para me manter viva e estável. Então, DLV aqui, ó, resultado da perda de líquido corporal que ocorre com maior rapidez quando está associada a uma diminuição da ingestão de líquidos. As causas do DLV incluem perda de líquido decorrente, vômito, diarreia, aspiração e sudorese ou ingestão diminuída. Aspiração de GI aqui, ó. Sudorese exacerbada. Manifestação clínica, né? Perda aguda de peso. Quando a pessoa perde muito peso em um período curto de tempo, nós devemos investigar possíveis patologias. Quando a pessoa toma medicamento para emagrecer e perde de forma abrupta, o organismo entende como uma agressão natural. E aí, quando você para com a medicação e volta a se alimentar, o organismo tende a reter muito mais do que o que ele armazenava. Porque da última vez que ele armazenou, só, digamos que 30% do que você ingeria, ele passou baixo, ele perdeu toda a reserva dele. Então, agora ele vai começar a armazenar 50%. Aí você engorda rapidinho de novo. Aí você toma outra medicação. Aí você para de tomar, aí o corpo absorve tudo aquilo que você armazenou. Aí você emagrece. Aí você volta a tomar outra medicação. Aí o corpo fala assim, ó. Pois eu vou armazenar 70% agora. Viu? Ó, a colega desmaiou lá no bronze. Vai mais não, amiga. Vai mais não. Só tá perdendo uns negócios aí. Só tá perdendo os eletrólitos à toa. Não vale não essa marquinha aí. Tem nem graça. De que adianta a marquinha se tu morrer? Só o pessoal da funerária vai arrumar e falar, olha, morreu do bronze, bichinho. Pelo menos vai com a marquinha. Sacanagem. Turgor da pele. Geralmente uma pele, quando a gente perde muito peso, né? A gente toca no turgor aqui, ó, da pele e ela volta. Ela perde a elasticidade. Oi, Kátia. Oligúria. Oligúria é o termo que a gente utiliza quando o paciente está urinando mais vezes. Quando o paciente aumenta aqui o volume urinário, né? Volume das micções, o tempo de intervalo, nós verificamos, fazemos uma pesquisa para ver se ele não está com diabetes. Tá? O que altera aqui a função renal para eliminações geralmente é uma diabetes ou medicações. Quais são as medicações? O grupo medicamentoso que aumenta as eliminações fisiológicas são os diuréticos. E geralmente algumas pessoas utilizam diuréticos na intenção de emagrecimento rápido. Toda vez que você eleva sua taxa de excreção, você está perdendo eletrólitos e você pode evoluir para convulsões, desmaios e síncopes. Ok? Não esqueçam disso. Urina concentrada, tá? Quando a gente está eliminando muito e ela tem ali uma concentração, vocês vão perceber muito isso na bolsa coletora. A urina fica sedimentada. Né? Quando o paciente ele começa a urinar, dali a pouco as moléculas descem e em cima fica a água. A gente chama isso de urina concentrada. Hipotensão arterial pelo desequilíbrio da bomba de sódio e potássio. Frequência cardíaca rápida. Então, ele tem uma taquicardia, mas o pulso está fraco. Então, o coração está tentando bombear o mais rápido possível, mas a ejeção desse sangue está fraca pela ausência dos eletrólitos. Pressão venosa central diminuída. Isso justifica
a síncope, tontura, visão turva, cefaleia, pele fria e pegajosa, um paciente desidratado, a gente toca nele, a pele é estranha, parece de um sapo. A pele tá fria, a gente toca assim, ó, fica grudado os nossos dedos, é pegajoso, porque o que ele tá eliminando ali, algumas das vezes, é glicose. Sede excessiva. Sede é uma reação do nosso organismo dizendo que nós estamos desidratados. O ideal é beber água sem sede. Quando o teu organismo fala assim, ó, sede, tô com sede, eu quero água, você já está desidratado. Era para ter ingerido antes. Anorexia, que é a perda de peso excessiva. Indisposição, porque a sua função cerebral está alterada, está deprimida. Fraqueza muscular e principalmente, Sheila, cãibra. Eletrólitos, que a gente mais conhece, né? O eletrólito ele está associado à cadeia de íons, ânion, eletrólitos e cátion, moléculas positivas da tabela periódica. E os que nós mais conhecemos e as suas desassociações no organismo: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato e o fosfato. São os que nós mais utilizamos dentro dos processos de enfrentamento a patologias, tá? Então, aqui, ó, substâncias capazes de se dividir em íons eletricamente carregados quando dissolvidos em alguma solução. Então, nós temos os íons, os cátions e os ânions. Tudo isso a gente chama de eletrólitos positivos. E eles precisam estar em equilíbrio no nosso organismo, porque do contrário eles vão se choquear. A gente lembra, né? Positivo com positivo se encontram e repelem. E aí, nesse de repelir, a gente pode ter uma síncope, ou o nosso organismo pode entrar em déficit. Sheila, mas vamos tentar outras coisas, vai dar certo. Ai, calma aí que eu me perdi todinha. Bora. Processo de hidratação aqui, ó. O volume em excesso aqui, ó. O EVL, excesso de volume de líquido. O excesso de volume refere-se a uma expansão isotônica do líquido extracelular gerado pela retenção anormal de água e de sódio. Ele é secundário ao aumento do conteúdo corporal total de quê? De água? Não, de sódio, que leva o aumento da água corporal. Então, vamos lá. As manifestações clínicas: edema, taquicardia, débito urinário, pouca urina, falta de ar, sibilância. Quem já ouviu aqui um asmático tentando respirar? Né? Isso é sibilo. Sibilância, estertor. Estertor é aquele barulho que parece catarro estalando no peito. Né? Você de longe, a pessoa tosse e você consegue ouvir o catarro estalando, né? Soltando ali. Que eu tenho pavor. Ai, Deus. Pulso fraco e pressão venosa central aumentada. Aqui, ó. Edema, né? Quando o edema é nos membros inferiores, nós ativamos a pulsação poplítea. Lembra do pulso poplíteo que fica na panturrilha? Então, a gente fica fazendo aquele exercício ali, né? De elevar a nossa panturrilha, ativando o nosso pulso poplíteo, que é responsável pela ejeção do sangue da periferia para o centro, né? Então, o meu coração é responsável pela ejeção do sangue do centro para a periferia e o pulso poplíteo é responsável por devolver o sangue da periferia para a região central através da rede venosa ou procedimentos como drenagem linfática no nosso paciente, para que esse líquido seja absorvido pela linfa, jogado na corrente sanguínea, filtrado pelo rim e excretado pela bexiga. Para isso, nós temos o sinal do cacifo. O que é o sinal do cacifo? Eu pego a minha polpa digital, acho uma proeminência óssea no meu paciente e faço uma pressão. Conto 3 segundos e solto.
quanto mais fundo ficar a fossa escafoide, o cacifo é positivo. E esse cacifo é medido em 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. Tá? Quem faz essa mensuração é o profissional enfermeiro. Mas o técnico de enfermagem pode dizer se tem cacifo positivo ou negativo. Tá? Para isso, você precisa encontrar uma proeminência óssea. Nesse caso aqui, da imagem, ele fez, né, aqui na tíbia, tá? No osso frontal aqui da canela, ó, na tíbia. Pressionou e observou a fossa escafoide. Entrou o dedinho, cacifo positivo. Então, tem líquido fora do meio extracelular. Eu estou falando de excesso de volume de líquido, de ELV. Definições. Hiponatremia. O que é uma hiponatremia? Refere-se ao nível sérico de sódio, que está abaixo do normal. Então, você vai ver um monte de paciente internado para repor sódio através do soro fisiológico. Qual o diagnóstico do paciente? Hiponatremia. Tudo que começa com hipo fala de pouco, está abaixo do normal. E o que está abaixo do normal? Sódio. Eu aconselho que vocês anotem esses termos técnicos, porque daqui a pouco, quando vocês forem para estágio, os professores só vão falar com vocês em termos técnicos. Óbvio que se você não souber o que é, a gente vai traduzir, mas o ideal seria que você já soubesse do que eu estou falando, para que nós pudéssemos estabelecer um nível de conversação. Tá? Então, toda vez que você observar um termo que você não conhece, anota e vai fazendo a tua cadernetinha lá de anotações de termos técnicos. Hipernatremia, aumento, né? Tudo que é hiper, aumentou. Se eu sei o que é hiponatremia, eu sei o que é hipernatremia. Hipernatremia é o aumento de sódio no tecido e na corrente sanguínea. Hipocalemia é pouco. Kátia, eu tenho um livro com todos os termos técnicos, é como se fosse um dicionário. Tem, só que é ruim para levar para o estágio, porque ele é grande. Né? E eu posso emprestar o meu para vocês xerocarem, mas ele é muito grande assim. Grandão, o ideal é ir anotando, principalmente os termos mais utilizados. Hipocalemia é a concentração sérica de potássio abaixo do normal ou a perda de potássio, né? Que é a causa mais comum para ele. Vômito, aspiração gástrica, que levam à exceção aqui, ó, aumentada de urina, que pode levar a uma depleação do potássio, uma perda exacerbada. Então, eu perco potássio vomitando, com diarreia, quando eu fico tomando diurético sem necessidade, né? Porque o diurético ele faz o quê? Ele tira o sódio da corrente sanguínea e excreta. Só que quando o sódio baixa na corrente sanguínea e eu preciso de 2 elementos para manter ele estável, que é o sódio e o potássio, se o sódio sai, o potássio aumenta na corrente sanguínea. Potássio aumentado na corrente sanguínea, meu amor, é cãibra. Fadiga muscular. Então, eu preciso dos 2 em equilíbrio na corrente sanguínea. Hipercalemia, aumento de potássio acima dos valores de normalidade, tá? A principal etiologia aqui, ó, da hipercalemia é a excreção renal de potássio diminuído. Quando eu excreto pouco potássio, ele fica circulante na corrente sanguínea. Hipocalcemia refere à concentração sérica de cálcio menor que o normal. Hipercalcemia refere-se ao excesso de cálcio dentro do plasma sanguíneo. As causas mais comuns aqui, ó, quando o cálcio está elevado: malignidade, hipertiroidismo ou uso de medicamentos. Vocês sabiam que o cálcio não é indicado acima dos 60 anos de idade? E é só o que a gente observa aí
as pessoas que trabalham em farmácia vendendo para os idosos. Cálcio, 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 cálcio. Não se pode repor cálcio depois de 60 anos de idade. A gente repõe cálcio até os 50 anos de idade, quando o cálcio está baixo na corrente sanguínea. Então, só quem pode prescrever cálcio é o médico. Não se pode tomar cálcio por conta própria. Acidose e alcalose, né? Tem uma diferença aí para os dois. O potencial de hidrogênio, que é o nosso pH plasmático, ele é o indicador da concentração de íon, ou seja, partículas positivas, né? E esse íon qual é? O hidrogênio dentro do nosso sangue. Para isso, né, para eu falar de alcalose metabólica, eu posso falar também de oxigenação e ventilação mecânica, que é completamente diferente uma coisa da outra. Bora lá. A ventilação mecânica pode ser não invasiva, que é a VNI, máscara de Venturi, catéter de oxigênio e catéter de inalação por reservatório. Ventilação mecânica é compreendida como uma manutenção de oxigenação e de ventilação dos pacientes, de maneira que estes estejam capacitados a reassumi-las. Então, eu trabalho com ventilação quando eu sei que o meu paciente vai voltar a assumir essas funções. Já a ventilação mecânica é feita através do uso de pressão positiva nas vias aéreas, ao contrário do que se utilizava no início do seu uso clínico, que era uma pressão negativa. Dessa forma, pode-se dividir a ventilação e a pressão positiva em 4 fases. Primeira fase é a fase inspiratória. Segunda fase é a mudança para a fase inspiratória para a fase expiratória. Depois a gente muda de novo para a fase expiratória, mudança para a fase inspiratória. Então, a gente programa uma ciclagem. A pessoa não tem mais essa função, né? Isso é programada pelo respirador. Bora lá. Essa máscara aqui é a máscara de reservatório. Então, o paciente vai inspirar o oxigênio e vai expirar o gás carbônico, que vai ficar armazenado. Então, eu observo o fluxo ventilatório pela expansão desse reservatório. E em todos eles, nós vamos estar administrando para o nosso paciente oxigênio. A oxigenoterapia virou uma briga que não tem mais tamanho, né? O Conselho Federal de Fisioterapia diz que a prescrição de oxigenoterapia só pode ser realizada por um profissional fisioterapeuta. Já o Conselho de Medicina diz que a administração de oxigenoterapia deve e pode ser realizada por um profissional médico. Enquanto essa briga não é resolvida, o que se sabe é o seguinte: se o paciente está em ventilação mecânica não invasiva, médico prescreve. Se o paciente está em ventilação mecânica invasiva, profissional fisioterapeuta toma conta desse paciente. E se o protocolo é paciente COVID, a responsabilidade do padrão respiratório é do profissional fisioterapeuta. Para isso, ele utiliza alguns mecanismos: catéter nasal, máscara de reservatório, máscara facial e a máscara de Venturi, que é o que nós da enfermagem mais utilizamos e entramos em contato. Cada válvula dessa daqui entrega uma quantidade de oxigênio. Todas elas têm um volume específico. A mais utilizada é a laranjinha, que entrega 50% do oxigênio que é ofertado ao nosso paciente. Aqui, ó. Então, eu tenho uma máscara de Venturi, um catéter que leva o oxigênio aqui, ó. Essa ponta pega no fluxômetro,
é conectada ao fluxômetro. Essa daqui é uma válvula de conexão. Esse aqui é o dispositivo que vai fazer a diminuição ou a saída desse oxigênio para que ele seja reduzido em uma dessas válvulas. Como eu disse para vocês, a mais utilizada é essa daqui. Tá aqui, ó, a laranjinha, que entrega 50% de oxigênio para o meu paciente. Aqui, ó, entrega 50%. As outras estão aqui, ó, a rosa entrega 40%, a verde entrega 35%, a branca 31%, a amarela 28% e a azul 24% do oxigênio que está sendo ofertado. Nós não precisamos decorar isso aqui. Nós só precisamos saber quanto de oxigênio o nosso paciente precisa e montar esse kit. A gente deixa ele disponível, montado na cabeceira do paciente. E aí o profissional fisioterapeuta faz a montagem e faz a oferta de oxigênio para o nosso paciente. Aqui, ó. Essa daqui é a VNI, é a ventilação mecânica não invasiva. Essa daqui é o bicho da capação de quem teve Covid e passou por esse procedimento. Por quê? Porque ele exerce uma pressão negativa lá no respirador e corta o fluxo de oxigênio. Então, você está consciente, mas você não controla a sua respiração. Então, nós precisamos que o paciente seja colaborativo. Então, o paciente não pode entrar em desordem mental e emocional. O paciente tem que ficar quietinho e colaborar com o padrão respiratório. Isso aqui evita que o paciente vá para o tubo. Então, é o primeiro passo quando a gente quer restabelecer o padrão respiratório do paciente. Então, a gente coloca ali o VNI e deve ser acompanhado por um profissional fisioterapeuta do início ao final do procedimento. Não se abandona paciente que está sob o tratamento de VNI. Tanto a enfermagem quanto a fisioterapia fica presente, porque uma das principais complicações do VNI é o paciente apresentar um distúrbio, um desconforto respiratório e evoluir para a intubação. Então, a gente precisa estar presente com o nosso paciente. Se vocês tiveram contato com o paciente que receberam a VNI, depois pergunta para eles qual foi a experiência, se foi tranquilo, se ele ficou agitado, né? E aqui eu tenho, ó, o capacete, que agora no tratamento COVID foi muito utilizado, né? Síndromes respiratórias, nós utilizamos o capacete, porque o que o paciente exala pode ter alguma contaminação viral, né? E o vírus, ele pode ser expelido através das partículas do ar, porque ele é menos denso. Então, nós temos essa forma e nós temos essa forma. Aqui, ó. Aqui no Brasil, essa daqui foi a mais utilizada. Modos de ventilação mecânica não invasiva aqui, ó. Ventilação controlada. Nesse modo, não há participação do paciente. O aparelho determina todas as fases da ventilação. E este é o tipo de ventilação mais utilizado quando o paciente é anestesiado. Ventilação assistida. Nesse modo da ventilação, o aparelho vai determinar o início da inspiração por um critério de pressão ou de fluxo, mas o ciclo só é iniciado com o esforço do paciente. Então, eu necessito que o paciente me ajude, o paciente precisa ser colaborativo. Ventilação assistida e controlada. É quando o paciente aqui, ó, permite um mecanismo duplo. Então, ele dispara, fornecendo uma maior segurança para o paciente, porque o ciclo controlado entra sempre que o paciente não consegue disparar o ciclo assistido. Ventilação mandatória intermitente. Nesse tipo de ventilação, há uma combinação da ventilação controlada e da assistida, que é intercalada com a ventilação espontânea do paciente dentro do próprio circuito do aparelho, através de válvulas que são demandadas. Essa ventilação é assistida pelo profissional fisioterapeuta. Então, dependendo do hospital que você está, tudo que for padrão respiratório, fisioterapeuta. Tudo que for padrão metabólico, médico, tá? Porém, em algumas instituições, isso ainda não está acertado pelo protocolo operacional padrão
e nós da enfermagem ficando feito um monte de barata tonta sem saber o que fazer e a quem recorrer. Intubação orotraqueal, submetidas por pacientes que não conseguem restabelecer o seu fluxo respiratório e que também não conseguiram manter os padrões respiratórios sobre outros testes, como, por exemplo, a ventilação mecânica não invasiva. Aí agora eu quero falar com vocês sobre diálise em paciente crítico, né? Geralmente, quando a gente está trabalhando com um paciente crítico, ele pede uma hemodiálisezinha básica. E agora a gente viu na complicação do paciente COVID, né, que geralmente, além dele ter uma complicação respiratória, ele ainda apresenta uma complicação renal. Então, eu estou falando de um paciente que tem uma sonda no nariz, um tubo na boca e um catéter para fazer a eliminação de toda aquela parte sérica que o rim não conseguiu filtrar e eliminar. Nós chamamos isso de hemodiálise. A hemodiálise é uma terapia de substituição da função renal e tem como objetivo remover do nosso organismo todo o excesso de líquido e de solutos indesejáveis, como, por exemplo, amônia, ureia, creatinina, né? É um tratamento extracorporal, onde o sangue passa por um dialisador que contém 2 compartimentos. Um por onde o sangue vai circular e o outro por onde circula a solução dialisante que faz a separação das moléculas. Então, o que serve para o organismo, ela devolve o sangue e vai retirando o que o líquido dialisador detecta como sendo uma solução que não serve mais para o nosso organismo. Só que o que acontece? O dialisador, ele é uma inteligência artificial, então ele pode falhar. Depois de uma sessão de hemodiálise, o nosso paciente pode apresentar hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, perda de eletrólitos em geral, perda de hemácia, perda de glicose, de proteína. Porque quem está fazendo isso é uma máquina, né? Não é o nosso organismo, porque o rim, ele é altamente seletivo. Ele só vai excretar aquilo que não serve para o meu organismo. O que ainda serve, ele joga de volta na corrente sanguínea e é absorvido ou armazenado pelo meu corpo. Na máquina, não existe essa inteligência. Então, o paciente ele perde o que não serve para o organismo dele, mas ele também perde em grande quantidade tudo aquilo que servia para o organismo. E é por isso que alguns pacientes morrem e evoluem para complicações durante a assistência de hemodiálise, né? Porque está perdendo ali muito eletrólito e entra numa emergência renal. Grupo de risco para a realização da diálise, né, que é a hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, são portadores de doenças renais crônicas, né? E essa doença renal, ela pode ter sido adquirida, pode ter sido provocada, né? Adquirida é quando os meus hábitos me levam para essa situação. E provocada é por alguma ação orgânica, né? Por exemplo, um trauma. Caí, perdi a função renal, sofri ali uma pancada, né? Ou tenho alguma doença genética no meu organismo que alterou a minha função renal. Ou tomei muitas medicações sem prescrição médica e ferrou com o meu rim, que é o que mais acontece aqui no Acre, sabia? A maioria das pessoas que estão hoje numa máquina de hemodiálise perderam a sua função renal pelo uso exacerbado da antibiótico-terapia. E algum farmacêutico foi preso por isso? Não. Vamos lá. Aqui eu tenho uma máquina, né? Faço um acesso no meu paciente e esse acesso é duplo. Um para extração do sangue, para passar para dentro do dialisador, e um outro acesso para devolver o sangue já dialisado para o meu organismo, tá? Que é a máquina da hemodiálise me mostrando todos os parâmetros e filtrando, né, o sangue que vem do meu paciente. Então, o sangue, para ser filtrado, ele vem pela rede venosa, é dialisado e é devolvido para o meu paciente, né, pela via arterial. Aqui, ó.
via arterial devolvendo sangue e via endovenosa levando o sangue para ser dialisado fora do corpo pelo dialisador e devolvido para o organismo através da via arterial. A diálise peritoneal, nós colocamos uma bolsa e essa bolsa tem uma solução dialisante, é realizada por osmose, então o líquido mais concentrado, né, passa aqui, ó, para dentro do peritônio e a cavidade abdominal joga o que não serve mais para uma bolsa de drenagem. Então sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ocasionando um equilíbrio dentro do nosso paciente. Cuidados de enfermagem para esse paciente. O profissional deve explicar sobre a doença renal crônica e o processo dialítico. Ter cuidado com o acesso vascular para a hemodiálise, que vai ser um catéter de duplo lúmen ou uma fístula arteriovenosa. Nós, da enfermagem, não administramos nada nessa fístula, nem nesse catéter de duplo lúmen. Ele é específico para a hemodiálise. Mantemos o controle da ingesta hídrica e do ganho de peso do nosso paciente. Realizamos a vacinação contra a hepatite B, caso ele ainda não tenha o esquema. Realizamos a higienização do acesso vascular definitivo, que é a fístula arteriovenosa, nós chamamos de FAV. Lembra que eu tenho uma veia para correr o sangue venoso e tenho uma artéria para correr o sangue arterial? O que é uma fístula? É uma junção, eu chamo isso de anastomose. Eu conecto uma veia a uma artéria, então ela fica mais calibrosa e tem uma pressão diferenciada. Geralmente vocês vão ver quem tem fístula, a fístula fica ali se mexendo. Então eu punciono, né, as duas punções, uma mais acima da outra, com até 5 centímetros de diferença, uma para puxar o sangue e a outra para devolver o sangue. Então, uma fístula arteriovenosa é a junção de uma veia com uma artéria. Esse procedimento é realizado dentro do centro cirúrgico. É um procedimento cirúrgico. Nós devemos pesar o nosso paciente, verificar a pressão arterial, porque se o meu paciente ele tem complicação renal, automaticamente ele vai ter uma complicação cardiovascular, aumentando aí a pressão arterial do nosso paciente. Verificamos os certos da enfermagem, como paciente certo, dialisador, que foi separado para ele, certifica que o teste de resíduo aqui, ó, do agente químico, que foi empregado na desinfecção do mesmo, foi realizado e se apresentou resultado negativo. Quando a gente pega o kit, ele já demonstra se ele está estéril ou não, tá? Vem dentro do kitzinho. Eu vou verificar se a clínica libera um para mostrar para vocês. Nós programamos a máquina aqui, ó, com uma prescrição de hemodiálise. Nessa prescrição vai ter o tempo da sessão, a dose do anticoagulante, porque lembra que a gente vai tirar todo o sangue dele do organismo, vai passar para dentro de uma máquina? Esse tempo que esse sangue está fora, ele pode coagular, não pode? Então, o que a gente faz? Administra uma medicação anticoagulante, verifica o fluxo sanguíneo, o fluxo da diálise, o peso seco do paciente, né? E o objetivo da ultrafiltração. Então, vamos lá. Pesei meu paciente e o peso seco dele, quando ele está dialisado, é 63 quilos. Só que aí ele foi para casa, o peso seco, 63 quilos. Esse é o peso dele. Quando ele volta daqui 3 dias, ele está com 66 quilos e 500. Então, para eu tirar esse excesso, eu tenho ali de sobra 3 quilos e 500 ml. Né? 3 litros e meio. Então, eu vou dialisar o paciente para retirar esses 3 litros e meio para eu deixar ele com um peso seco. Né? E isso eu chamo de objetivo de ultrafiltração. Avalio os sinais vitais e sinais de infecção ou de aneurisma ali, ó, na FAV, né? Um coágulozinho ali na fístula arteriovenosa. Em paciente com uso de catéter, eu tenho que observar o ósseo. O que é o ósseo? É o local de inserção. Foi aberto ali um orifício, eu chamo isso de ósseo. Se tem presença de secreção ou se tem presença de hiperemia.
Hiperemia e secreção me fala de sinais flogísticos. Sinais flogísticos me fala de infecções residuais. Devemos higienizar as mãos, colocar os EPIs e instalar o paciente na máquina de hemodiálise. Eita, que hoje eu tô com a língua presa. Controlar a pressão arterial, manter a anticoagulação do sistema e monitorar a sessão dialítica para prevenir complicações. O paciente que está em diálise, ele é um paciente assistido pela equipe de enfermagem intermitente. Nós da enfermagem revezamos em turno para não deixar esse paciente desassistido de forma alguma. Paralelo a tudo isso, nós vamos fazendo os registros de enfermagem. E nesse registro deve conter o tempo real para prover as evidências realizadas na assistência logo após a mediação de todos os controles da sessão dialítica. Como, por exemplo, peso antes da diálise, controlar a pressão arterial a cada 1 hora ou de acordo com a rotina da clínica. Peso pós-diálise. O paciente terminou de dialisar, você deve pesar ele. Intercorrência durante o processo de diálise. O paciente vomitou, teve náusea, ficou tonto, teve uma queda de pressão, desmaiou, teve hipertensão. Tudo isso a gente tem que colocar. Administração dos medicamentos, caso você tenha feito alguma, né? Você coloca tudo. Além do resultado de teste do resíduo químico, né? Que quando você verificou, ele tem que estar positivo. Aí você anota lá que o teste do resíduo químico estava positivo. Esses registros devem ser legíveis, identificáveis e recuperáveis. Pelo amor de Deus, quem tem letra que a gente confunde, né? Eu pego aqui os trabalhos de vocês que vocês fazem manuscrito. Se fosse no prontuário, a gente não tem condições de ler, não. Porque eu não tô falando de letra legível, assim, a letra é feia, a letra é bonita. Tô falando de letra legível. Às vezes aí eu pergunto, isso aqui é o quê? Aí é um D. Aí tu olha e não parece um D, parece um L. Parece um E, né? Então não pode parecer, tem que ser. E aí eu gostaria de pedir para vocês que vocês começassem a treinar a caligrafia de vocês para ficar uma coisa legível no prontuário. Né? A nossa escrita, ela deve ser legível por qualquer pessoa. Né? Nós somos da enfermagem, não é da medicina. É o profissional médico que ninguém entende o que escreve. O profissional em enfermagem, nós devemos compreender o que está escrito para a gente dar continuidade na nossa assistência. A manutenção preventiva e corretiva das máquinas de hemodiálise e dos demais equipamentos utilizados nos serviços de diálise deve obedecer à frequência e o procedimento indicado pelos fabricantes do mesmo. Então, você, profissional que vai trabalhar com hemodiálise, vai receber uma instrução de como trabalhar com cada máquina. Cada pessoa que projetou uma máquina e jogou no mercado, e essa clínica comprou, ou esse hospital comprou, ela tem por obrigação de treinar os profissionais que vão fazer o uso desses equipamentos para que eles dominem, né, a forma de executar o procedimento. Hoje em dia, o técnico de enfermagem que mais recebe é o técnico de enfermagem que trabalha com procedimentos de hemodiálise. Então, eu aconselho a você que gosta desse tipo de assistência, quando tiver um curso voltado para assistência de pacientes renais, que você faça, porque aqui em Rio Branco é uma das áreas que mais cresce, né? Hoje a gente tem aí um hospital renal, temos uma clínica, ainda temos leitos de UTI que disponibilizam do serviço de hemodiálise. E também temos, né, o Hospital do Rim, que fica lá na Fundação Hospitalar. Então, a gente tem todas essas situações aí que podem empregar o técnico de enfermagem especialista em hemodiálise. Para quem gosta, é só fazer o curso. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre morte, processo do óbito e os principais cuidados de enfermagem. Por hoje, nós encerramos por aqui.